Imbaraboa, Gomojo, Barale, Bacoché. Imbaraboa, Gomojo, Bara, Omodeco, Ico. Imbaraboa, Gomojo, Barale, Baré, Exuluna. Exulu não conhece todos os caminhos. Respeita todos os caminhos. Ele respeita a alegria e a inocência de uma criança e a sabedoria de um ancião. Chega de intolerância religiosa! Chega dos nossos povos caídos, das nossas crianças apedrejadas! Eu sou carioca. Eu sou nascida em São Paulo, me criei no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira. Aí a marginalidade começou a subir, a crescer demais, né? Somos em 3 filhos da minha mãe. Minha mãe é casada com meu padrasto há 45 anos. E nós fomos criados praticamente só pela minha mãe. Até minha mãe se casar novamente, nós fomos criados pela minha mãe. E quando a minha mãe viu que o Rio de Janeiro estava crescendo demais em todos os aspectos, ela falou, não botei filho no mundo. Filho é mulher para ser mulher de traficante, nem filho homem para virar um traficante, né? Tem outras vértices por aí. Eu vi muitos amigos meus morrerem também no meio disso tudo, né? Não que no morro só tenha tráfico. No morro tem muita gente trabalhadora, no morro tem muita gente formada, no morro tem muitas pessoas que são assalariados, né? As pessoas têm uma visão muito deturpada de que o morro é feito só de marginalidade, não é. Não é. Aí a mamãe falou que quer ir para um lugar mais calmo. Daí a mamãe caiu de paraquedas em 89, no sul do país, em Almirante Tamandaré, num frio danado. Nós de shortinho, falando chiado, mas também não me identifiquei, porque foi no sul que eu aprendi a brigar, né? E quando eu digo brigar, é brigar pela sua condição social, pela sua cor, pela sua ideologia. E foi nesse momento que o preconceito ficou evidente para você ou não? Foi. E daí ele começou, teu cabelo é duro, a sua pele é preta, né? Você fala X, você não fala X, que eu não consigo falar até hoje. Eu fui a primeira adolescente negra a adentrar os portões de um colégio em Almirante Tamandaré em 89. Então eu briguei com muita gente, eu tive que bater em filha de prefeito para me impor, né? Eu tive que mostrar quem eu era. Eu ganhei o concurso de poetisa dentro dessa escola. Entrei para o Grêmio Estudantil, que foi quando eu comecei a militar. Até eu conhecer a Rede de Mulheres Negras de Curitiba, foi uma luta ferrenha, porque eu entrei dentro de uma loja, que hoje já não tem mais, extinta mesmo, e o segurança me seguiu. O segurança era negro. Mas era treinado para seguir pessoas negras. Né? E ele disse assim, é a bolsa. Eu disse, cara, você é preto. Olha-se no espelho, você é preto. Eu fui fazer uma entrevista numa outra empresa que é famosíssima hoje, né? Sempre foi na realidade. Trabalhei num folhetim dessa mesma loja em São Paulo, né? Desfilando com roupas. E cheguei no Sul e fui pedir uma vaga de emprego. Minha ficha era número 15. Quando chegou na minha vez, tinha acabado a vaga. Mas a minha amiga, que era o número 18, apanhou a vaga. Eu fui trabalhar numa casa de empregada doméstica, de alemães, onde a menina cuspiu dentro do meu prato e falou que preto eu tinha que comer daquele jeito. Então, nesse decorrer de tempo, eu, já aos 20 e tantos anos, eu conheci a Rede de Mulheres Negras. Falei, eu preciso entrar nisso. Conheci a Ângela e conheci a Helena Emetério, que na época elas eram as coordenadoras da rede, me inseriram. Também mulheres negras, lésbicas. Eliana carioca, Ângela paranaense. E ali eu tive que aprender, entende? Que no Sul preto bate em preto. Que no Sul preto mata preto. A intolerância religiosa, ela vai além de ser negro, ela vai, isso é nacional,
Porque no Rio de Janeiro também a intolerância corre a veias grossas, na Bahia também todo o tempo. Mas no Sul, eu tive que aprender que preto bate em preto, que eu tinha que aprender a gritar. Mas daí O que você fez com essa tristeza? O que você transformou ela? Em determinação e foco. Saber quem eu era, aonde eu estava, o que eu queria fazer e onde eu queria chegar. E qual seria o caminho que eu teria que traçar para isso. De uma coisa eu tinha certeza, eu não queria ser mais uma estatística. Pode ser que hoje eu vá ser uma estatística amanhã, porque eu sou negra. Então, quer dizer, se chegar, voltar de novo a Guerra Santa, eu estou na linha de frente, independente de eu ser Ialorixá e universitária em Direito. Eu estou na linha de frente porque eu sou negra, eu sou lésbica, eu sou pobre e eu sou mãe de santo. Você sempre foi do candomblé? É uma coisa que te acompanha desde a infância? A minha avó era mãe de santo. A minha mãe era para seguir essa mesma linhagem e minha mãe não quis. E eu fugia da minha mãe. Então, no Rio de Janeiro tinha o terreiro da minha tia Jandira, que hoje é falecida, que a minha mãe, meu pai, tudo frequentavam, mas de repente meu pai falou assim, não quero. Era de Umbanda e Candomblé. Minha mãe também não quis, minha mãe respeita muito. Quando migramos para o Sul, eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero isso. E comecei a procurar, e meu padrasto não aceitava, né? Porque meu padrasto, ele tinha problema com álcool, e daí ele não aceitava, então eu tinha que ir escondida pro terreiro, isso em 89, 90. Até que eu conheci o meu falecido pai de santo, que foi onde eu me iniciei, né? Lá em Curitiba, na rua Orestes Beltrame 141, no Bom Retiro. Aí me iniciei lá no centro de Umbanda, né? Caboclo Pena Verde, mas essa parte da Umbanda, mas eu me iniciei no Candomblé também nessa mesma casa, que ele era de uma ramificação de Umbanda, que também era de Candomblé, que se chama Ileaxé Guibaoninho Moloiatopé, saudoso pai César de Insan, que hoje dá continuidade com o filho dele, né, o sucessor Obatundê. Me iniciei no dia 30 de agosto de 1998, no Ileaxé Guibaoninho Moloiatopé. Fiquei muitos anos. Quando meu pai falece, eu saio da nação Jeje e migro para o Queto, para casa do meu atual, então, sacerdote, do meu babalorixá, Jorge Kibanazami, que também é um militante nato, carioca, que hoje também está erradicado lá em Colombo, no Paraná, lá em Curitiba. E dei continuidade com ele. Hoje eu estou com 24 para 25 anos de santo. E eu fui muito feliz, que fui muito cúmplice do meu pai de santo. Eu fui mais que amiga, eu fui filha, né, cúmplice, confidente. E isso acaba criando não mais que vínculo, porque família você não escolhe. Você tem parentes que às vezes você não conhece e tem amigos que se tornam mais parentes do que seus próprios sangue. E isso foi Pai César na minha vida. Aí meu pai volta para casa em setembro de 2009. Meu pai voltou para casa. Porque a gente não acredita na morte, a gente não diz que fulano morreu, a gente volta para casa. A gente volta pro berço de origem. Né? Então meu pai voltou para casa em 2009, eu dei continuidade com o pai Jorge. Mas quando meu pai foi embora, eu já era mãe de santo de Umbanda. Né? E quando eu tomei a obrigação com o pai Jorge, daí eu comecei toda essa trajetória de iniciar pessoas, né? De levar a palavra do orixá para as pessoas. Aí dentro da rede de mulheres negras eu comecei a viajar e a dar palestras, a levar informações sobre a Lei 10.645, né? 10.639, que fala sobre o racismo religioso, sobre a intolerância religiosa, levar também para as pessoas sobre a lei de cotas. Cotas não é esmola, cotas é uma reparação histórica, e levar para as pessoas também, levar o conhecimento das pessoas da periferia. Como é que eu posso dizer para você, Cecília?
que ser gay, que ser lésbica não é pecado. Quando que você se descobriu lésbica? Sempre. A gente só tinha medo da família aceitar, porque apesar da minha família muito pobre, né, muito conservadores. E eu sempre ouvia os homens da família, com deboche, com misoginia, com machismo, com piadas bobas. Né? Então eu tinha um modo peculiar de ver tudo isso. Eu queria me assumir, mas tinha medo. Mas via que eu olhava para uma mulher e me interessava. Então eu media a mulher da cabeça aos pés, sabe? Então assim, nossa, tem o cabelo assim, essa tem os seios avantajados, essa não tem seio, essa tem muita... Então ficou assim... Quando eu vim para Cambé em 2011, eu conheci a Beth e me apaixonei por ela. Aí vim para Cambé em dezembro de 2011, passei dezembro e janeiro namorando a Beth e falei, eu vou embora. Voltei para Curitiba e falei para minha mãe, olha, sabe essa pessoa que me ligou? Minha mãe, sei. Eu falei, mamãe, eu tô apaixonada. Ela falou, ai, meu Deus. Ele é bancário, caminhoneiro, ele é reciclador, ele é lixeiro, o que ele é? Eu falei, sabe essa menina é irmão dela? Eu falei, não, é ela. Minha mãe desmaiou e me botou pra fora de casa. Mesmo você já adulta, ela... Mãe dos 3 filhos. Aí nós ficamos sem nos falar. Quando foi em abril, eu cheguei na prefeitura e falei, sim, eu quero pedir exoneração do meu cargo, porque eu era funcionária pública. Abandonei, deixei minha casa com todos os móveis dentro e vim embora para Londrina. Recomeçar. Mas daí trouxe toda a minha ancestralidade, toda a minha cultura, todo o conhecimento dentro do candomblé. E eu não vim para Londrina para ser mais uma. Eu vim para Londrina para construir algo, para ajudar pessoas. Não para dividir, porque quando você só divide se for no caso de fome. Aí você vai dividir o que você tem. Mas não para dividir nações, dividir casas de santo, dividir situações, não. Eu vim para dividir o amor, eu vim para somar em união, sabe? Para fazer, para militar, para mostrar a cara. Porque a gente passou 500 e tantos anos se escondendo. E hoje, século XXI, ano 2022, a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra. Hoje é a carne mais barata, a carne que mais tomba no chão, a carne que mais necrose embaixo do sol, a carne que mais é invisibilizada, a carne que menos tem oportunidade, a carne que menos tem mãos resilientes, a carne que menos conhece a dororidade social. Porque as pessoas hoje em dia falam muito em sororidade, Cecília. E sororidade é muito fácil você ter em qualquer momento da sua vida. Eu quero ver alguém estar com você na dororidade. Porque quando falar, porque a nossa sororidade tal, com Cecília, é porque você está conquistando algo. A dororidade é quando alguém cai numa dor, quando alguém cai numa difamação, cai numa injustiça. Eu quero ver as pessoas estarem falando, porque as pessoas não estão acostumadas a falar da dororidade quando se trata de mulher, e pior ainda quando se trata de mulher lésbica, negra e do candomblé. Um dia o mundo foi católico. Um dia o mundo foi católico. Se parar para analisar hoje, o catolicismo e o neopentecostal estão par a par. Mas aí eu fico perguntando, as pessoas não estão acostumadas a ouvir falar de orixá. Não é que não estão acostumadas, elas não estão preparadas. Porque você pode se acostumar com o que você quiser. Mas o direito que compete a você de falar do seu Jesus, compete a mim de falar do meu Oxalá. Isso tem a ver, na sua opinião, com a gente nunca ter encarado o nosso passado escravagista, nunca ter feito reparação histórica da maneira como se deve? Sim, muito. Porque quando fala que cota é esmola, não, nós somos 54% da população brasileira.
Se somos 54% da população brasileira, logo, o Brasil é um país negro. Quando as pessoas falam, porque o meu país, porque a minha cultura, qual é a cultura do Brasil? O Brasil não tem cultura. Porque o Brasil é um país miscigenado de todos os povos, de todas as raças. O triste é que o brasileiro ainda não aprendeu a lutar pelo que é bom dele. Porque o futebol não foi criado aqui, mas o país que mais tem visibilidade e mais tem craques no futebol é o Brasil. A capoeira não é uma cultura brasileira, mas é o país que mais tem capoeiristas. O Brasil não tem... O Bumba Meu Boi não é do Brasil, mas no Brasil é onde... É só no Brasil que se cultua a Bumba Meu Boi. Maracatu. Você não vê isso em outros países. Então, quando os pretos do Brasil souberem da sua importância, da sua significância, do seu significado dentro do país que é deles, também. Porque se eu for falar, porque o meu país, a minha cultura, a cultura do país, ela é indígena. Vamos parar com tudo, então. O Brasil é dos índios. Portugal viu que não conseguiu colonizar, matou a sua grande maioria dos índios que aqui já habitavam, mas viu que eles eram indomáveis. E que eles não iam conseguir, mesmo não tendo, os índios não tendo armas de fogo, eles ainda foram à luta e foram resistentes, falando, não, isso aqui é meu. E o que eles fizeram? Saíram daqui, descobriram que não era Brasil, né? Era para o Brasil. Foram para a África, pegaram os pretinhos, como eles dizem, os seres sem almas. Porque o preto era tido como seres sem almas. Trouxeram, catequizaram, pisaram na cultura desses negros escravizados, tentaram calar essa cultura. Tentaram banir essa cultura. Mas não existe escravos, nem escravizados. São reis e rainhas que foram tirados de suas casas, de seus tetos, do seu habitat. Foram reis, rainhas, príncipes, princesas com cultura linda, num continente riquíssimo. Com cultura própria, com dialeto próprio, com vontade própria. E jogaram numa terra chamada Brasil. Com o escárnio da sociedade, catequizando, mas eles trouxeram de lá suas culturas, suas crenças, seus deuses, seus mitos, suas folhas, suas rezas, seus benzimentos, e fizeram a sua cultura aqui. Não como é lá. Porque não existe. O candomblé da África. Não existe candomblé da África, amada. Porque na África não existe candomblé. Existe culto ao orixá, culto a inquices, culto a voduns. Voduns não é voodoo, que as pessoas costumam falar. Não. Então o candomblé do Brasil nunca vai ser como a África. Porque o candomblé ele chegou ao Brasil através de 3 princesas, Iacalá, Ianaçô e Adetá. Que, como já estavam aqui, voltaram para a África para consultar os babalaús e Ifás, se elas poderiam fazer o culto delas aqui. Então, quando foi dado a elas o aval, elas começaram o culto de orixá na Bahia. Tanto é que os deuses, as divindades da África não se vestem como nós nos vestimos aqui dentro dos candomblés. As roupas tradicionais que nós usamos dentro dos nossos templos são saias em formato bololô. Que eram o quê? Que eram essas saias de formato bololô? Eram saias das senhoras de engenho, das sinhazinhas, né? Que não queriam ficar passando noites costurando e a saia acabava ficando rota, esfarrapada ou com uma mancha. Então elas davam para essas escravas de dentro da casa, que elas acabavam transformando também dentro das senzalas. E elas tinham que também se vestirem a grosso modo, porque o corpo da mulher negra sempre foi muito prostituído.
Sexualizado. Né? Então, o que acontece? Então, elas tinham que se vestir. Então, hoje nós nos vestimos com o pano da costa, que é o que cobre o nosso ventre, que é o que tem de mais sagrado. Usamos nosso pano de cabeça, que é para cobrir o nosso ori, a nossa cabeça. Porque as pessoas dizem, mas o coração é o órgão vital do corpo. Não é. Para nós, não. Se deu morte cerebral, acabou o seu corpo. Porque você nem vai ficar vegetando. Acabou. Então, nosso ori, nossa cabeça é a parte mais importante. Por que o branco? Porque o branco, ele é a paz. Nós não sabemos o que é luto. O nosso luto é branco. A nossa veste, ela é branca. Né? Ela vem simbolizando a paz, a eminência, o discernimento, a resiliência. Nós temos outras roupas também, coloridas, né, para épocas de festa, mas para tudo nós usamos o branco. Porque o preconceito já começa quando a pomba da paz é branca e a galinha de macumba é preta. Independe do bicho. Se você tiver má intenção, você não precisa de animal. Porque o animal mais cruel que existe na face da terra chama-se ser humano. As pessoas nos demonizam, mas vocês fazem sacrifício de animal? Tá aí, daí. Nós fazemos sacrifício de animal, nós imolamos, mas nós respeitamos. Ah, porque isso... Tá, então quer dizer que é proibido, é maltratar animais. Mas como é que a galinha que você come é morta? Como que o porco que você come é morto? Como que o boi que você come é morto? Mas quando nós imolamos um animal, ele fica dentro do nosso sagrado. Ele passa dias dentro do nosso território sagrado. Nós alimentamos esse animal. Nós criamos um vínculo com esse animal. Qual é o significado desse sacrifício? Da imolação é a troca vital do sangue, que é energia. Ninguém bebe sangue, ninguém aqui é morcego, ninguém aqui é vampiro. O sangue é energia, a troca de energia. Eu queria falar dessa figura do Exu. Afinal, o que é ou quem é Exu? Exu do Brasil. Culto de Umbanda. Esse Exu brasileiro são espíritos desencarnados de homens, de senhores, né? De 1500, 1600 até antes disso, que eram fanfarrões, mas homens extremamente cultos, né? Tinha-se também alguns homens que não tinham essa cultura, mas que vêm hoje em forma de Exu para trazer para você aconselhamentos. Exu é a energia que mais se assemelha ao ser humano. É o que caminha lado a lado. Então o Exu de Umbanda, ele vem, ele bebe para descarregar a matéria. Porque se uma coisa é você beber 1 litro de cachaça, entende? Para ficar ruim. Então eles não se desprendem. Ah, mas ele é espírito, espírito não precisa, não se desprende. É uma forma de limpar a matéria em que ele está manifestado. E Exus são guardiões que vêm para te aconselhar. Exu é aquela entidade que vem para dizer, olha, minha filha, eu acho que você não deve ir por esse caminho. Porque se você for por esse caminho, vai acontecer isso, 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 mas você pode ir por esse caminho. Por que é que você vai enfrentar o seu vizinho se você não tem força para enfrentá-lo? Então, eu acredito que você tem que ir por uma outra margem. Esse é o Exu de Umbanda. O Exu do Candomblé é o primeiro orixá do panteão africano. Esse Exu é quem vem abrindo todas as estradas, é o mensageiro que leva todas as mensagens do Aie para o Orum. Ele foi o primeiro. Céu. Aie, terra. Orum, céu. Então, Exu é o guardião de todas as portas. Então, você tem N vertentes de Exu. Você tem o Exu que fica no portão da sua casa, que vai guardar a tua casa. Você tem o Exu da alegria, você tem o Exu do discernimento. Você tem o Exu da comunidade. Exu
é o mensageiro que vai à sua frente te livrando de todos os males. Exu é o orixá que transforma a mentira de ontem em verdade de hoje. Exu é o orixá que atira a pedra ontem para cair amanhã. Então Exu está sempre um passo à nossa frente. E é por isso que todas as vezes que nós temos, nós pedimos a Exu que nos guarde na ida, durante e a volta do trajeto para a nossa casa. Não existe Exu ser do mal. As pessoas dizem que Exu é o diabo. Quem é o diabo? Existe o diabo na... Existe. O diabo foi um santo católico que a igreja inventou para poder temer os fiéis. Você não vai ouvir dentro das casas de um bando de candomblé, entendendo? Porque o diabo vai acabar com a sua vida. O diabo é o ser humano. Aí o Exu é do mal porque o Exu, fulano foi lá e pediu para Exu para destruir a vida da pessoa. É o Exu que é o diabo. O Exu foi na porta da sua casa, bater na porta da sua casa e dizer assim, eu vim aqui, moça, para destruir o seu inimigo, para matar o seu oponente. Eu vim aqui, moça, para fazer você deitar com seu vizinho. Ah, é o Exu que foi na porta da sua casa. Fica aí uma provocação para a sociedade. Diabo é o Exu que está dentro dos terreiros de Umbanda, que está ali para te acolher, para te aconselhar, para te dar uma palavra amiga? Ou o diabo é o ser humano que está sempre tentando matar, roubar, deturpar, estuprar, vilipendiar as pessoas? Como mostrar para a sociedade esse lado tão bonito e positivo desses cultos? A sociedade está preparada para isso? Nós estamos falando de um Brasil, de um país de miscigenação, de todos os povos, todos os credos, de todas as cores, de todas as etnias, né, de todos os gêneros. Mas ainda assim um país europeizado. Ainda assim um país colonizado. Ainda assim um país de algozes. Porque somos escravizados. O Brasil é um país escravizado, independente da cor. Porque você vê o europeu chegar, o português chegar e ter uma colônia portuguesa, onde eles falam português fluente, e você não entra. Você viu os espanhóis entrarem também e ter uma colônia espanhola. Os italianos, quando chegaram, que vieram escravizados, eles não trabalharam de graça, porque eles eram claros de olhos claros. Então, eles trabalhavam remunerados, com um pedaço de chão para eles plantarem e poder comer do que eles plantavam, do que eles cultivavam. Então, por que a sociedade a sociedade não está preparada? Porque o Brasil ainda hoje é um país capitalista e colonizado. É um país escravizado de uma forma ou de outra. As pessoas têm o conhecimento. Porque se fosse lá 1980, poderia se falar em ignorância religiosa. Por que você não conhece? Você se torna ignorante no assunto. Hoje, só não conhece quem não quer. E pode ter certeza que a grande maioria das pessoas que entram dentro de redes sociais, do Google, do YouTube, eles não vão para conhecer a cultura afro como ela é, a sua essência. Eles vão procurar vídeos onde fala que o Exu é o diabo, que matou, que fez, que bordou, para usar em alguns cultos religiosos adversos. Para mostrar como aquilo ali é ruim. Mas por que será que os pastores falam tanto disso? Por quê? Por que será que os discípulos falam tanto disso? Qual a sua opinião? Por quê? Olha, não conheço nenhum pai de santo rico. Vamos começar por aí. Conheço muitos pais de santo cultos, mas que todos eles trabalham para sobreviver. Nenhum pai e mãe de santo é remunerado. Nossa liturgia ela é diária. Para você aprender a nossa liturgia todos os dias. É pé no chão. É você saber que você vai tirar uma folha daqui, mas que você tem que pedir licença, que você tem que rezar, que você tem que emanar, porque tem vida.
A nossa liturgia, ela também ela é escrita, mas ela é oralidade. Uhum. Entende? Por quê? Porque quando veio para cá, eles não sabiam escrever português. Foi se perpetuando oralmente, né? Só que a nossa liturgia continua a mesma. A nossa liturgia muda. A sociedade tem que parar de se permitir ser escravizado mentalmente e culturalmente. Porque o orixá que habita em mim saúda o Deus que é em você. E vice-versa. Você pode encostar no meu ombro e dizer assim, Deus abençoe. E eu vou responder, orixá te proteja. É o saber respeitar a cultura. Uhum. O que eu não concordo, isso é um não concordar meu. Que pra onde eu vou eu falo, as pessoas lá vem mãe Cláudia com esse mimimi. O que eu não concordo é com uma falsa laicidade do país. Eu digo que a laicidade do país, ela é de conivência e conveniência. Ele é laico quando um político precisa estar ao lado de uma mulher preta e da macumba, de um viado, de uma lésbica. Ele é laico quando alguém poderoso precisa de uma fotinha com um negrinho com o nariz escorrendo na frente de um terreiro. Ele é laico quando alguns precisam acordar de madrugada e vir pedir para Exu, para caboclo, um benzimento, mas eles têm que vir de madrugada. Porque a sociedade não pode vê-los. Porque eles não podem dar cara para bater. De que laicidade nós estamos falando? Que laicidade é essa que os governantes não olham pra gente e não implantam logo uma lei, sabe? Um plano de lei, não faz uma reunião dentro da Câmara aberta para que nós possamos chegar lá e bater na mesa assim, ei, Estamos aqui. que laicidade é essa que a Igreja Católica não paga imposto, ganha terreno, que a Igreja Evangélica não paga imposto, ganha terreno, não paga água, não paga luz e ainda são remunerados. Que laicidade a gente está falando? Por que essa diferença? Por que eles falam tanto em diabo? É porque nós fazemos a coisa conforme nós aprendemos a dividir. A nossa religião é de agregação e não de segregação. Porque você vê um gay e uma lésbica dentro de igrejas muito bem camuflado, porque se for, ele é apontado. Não posso aqui generalizar, não posso falar igreja tal, então eu digo neopentecostal. Quando Deus mandou para a terra seu filho, eu não vi Jesus pregar em nenhum templo de ouro, menina. Nós ouvimos e soubemos ele falar. Onde estiver pessoas em meu nome, ele estarei. Ele não denominou placa de igreja, segmento religioso, se era a igreja evangélica, não sei das quantas, a igreja católica, não sei das quantas, ou o centro de Umbanda, não sei das quantas. Uhum. O que faz as pessoas acreditarem que nós também não estamos aqui reunidos em nome de Deus? Em nome de Olodumare. Então, quando as pessoas falam pra gente que nós não temos alma, que nós somos pretos, eu acho que eles esqueceram de ler uma partezinha da Bíblia que fala que o Egito é no continente africano. Eles esqueceram de ler que, cientificamente, pelo que tudo indica, o mundo começa na África. Então não somos seres sem cor. Somos os primários, os primatas. Foi lá que tudo começou. Mas o preto ele não pode ter ascensão. Hoje em dia o preconceito não tem classe social. Se você é preto, não interessa se você é um advogado ou um andarilho. Se você é uma atriz, uma prostituta. Se você é um médico ou um faxineiro. O preconceito ele tem cor. E a cor é preta.
Chega de intolerância religiosa.